Boa noite. Agradecendo a Deus por esta oportunidade e a todos pela presença, iniciamos mais um estudo do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Esta noite trataremos o importante tema de fluidos. Pode seguir. 64. Pode-se afirmar que há vida em tudo? Não. O que podemos afirmar é que tudo é importante para a vida. Deus não cria nenhum elemento sem uma finalidade. Portanto, se existe, é útil para algo ou alguém. Terminando o capítulo que precede o tema de fluidos, os encarnados perguntam aos espíritos se pode afirmar que há vida em tudo. E os espíritos respondem, não. Né? O que eles respondem é que o que podemos afirmar é que tudo é importante para a vida. Ou seja, mesmo aquilo que não é propriamente, que não é vivo, que não está neste momento com o princípio vital e com o fluido vital animando esta matéria, ele é importante, ele é uma ferramenta para que a vida pudesse ser o que é, para que ela pudesse chegar aonde chegou e até muitas vezes para sustentar a vida. Podemos dar um exemplo muito simples, né? Vocês utilizam diversas coisas que não são animadas o tempo todo, mas que são fundamentais para o seu conforto, para a sua utilidade e até para a sua sobrevivência. Uma ferramenta, por exemplo, de corte, é uma ferramenta necessária para que você se alimente. Uma ferramenta como, por exemplo, o fogo. Ela foi necessária para a sua evolução e para o seu progresso. Então, são coisas que não são animadas, entretanto, auxiliam a manutenção da animação da matéria. Perguntas? A mesa, sim. A mesa, por exemplo, vocês estão numa mesa, ela ajuda, né, que vocês façam uma reunião. Entretanto, no caso da mesa, já foi algo que teve vida, né, que anteriormente foi uma árvore, né, e hoje serve de utilidade como uma mesa. O que nós recomendamos, né, que tudo aquilo que tirarmos da natureza possamos devolver, né. Então, nos tempos mais modernos, quando você tira, você refloresta, né. Nos tempos antigos, você só tirava. Mas há hoje uma consciência um pouco maior sobre a importância de repovoar e de reflorestar o mundo de acordo com aquilo que você subtrai. Pois não. Irmão, boa noite a todos. Não é bem uma pergunta, mas sobre um trecho aqui da resposta, no qual afirma que tudo é importante para a vida, eu encontrei aqui no próprio Livro dos Espíritos, a obra interminável, alguns trechos que eu achei, assim, importantes e ligados a essa afirmativa. Como a instrução nunca é demais, embora eu não possa afirmar que o que eu selecionei está correto, mas tem aquele trecho: não sois feitos de pedra, mas não existiríeis sem que esta permitisse que, através de sua face, micro-organismos gerassem a vida. Excelente, irmão. Agradeço pelo seu estudo e pela sua preocupação. E neste primeiro trecho, né, que inicia, né, que você colocou e pontuou, mostra a importância daquilo que não é animado para a existência daquilo que é. O ser humano, da forma que ele é hoje, não existiria sem, anteriormente, a existência de uma pedra. E a comprovação disso é que dentro do seu organismo você pode encontrar elementos que são não apenas similares, mas idênticos aos que possuem na pedra. O que seria de um corpo sem magnésio, sem cálcio, entre outras questões? São elementos minerais. Então, olha a importância disso não apenas para a manutenção da vida, mas para que a vida pudesse tornar-se o que ela é. Essas células que vocês dizem, já entenderam que não são inteligentes por si só, mas possuem uma inteligência de gestão, né? Essas células que percorrem o seu organismo, os complexos órgãos que vocês possuem, a própria mente e o cérebro pifam, simplesmente exaurem
com a falta de uma vitamina. Olha que interessante. Uma vitamina de um mineral. Por exemplo, se vocês não tiverem cálcio no organismo, os ossos não poderão ser constituídos, eles ficarão quebradiços, não terão aderência. Olha que interessante. Vocês não terão uma dentição saudável. Cálcio é fundamental. Então, daí segue todas as derivações de como Deus é perfeito em suas criações e tudo tem uma utilidade. O problema é a utilidade que nós damos. O mesmo machadinho que foi utilizado para cortar a maçã e dividir em duas pessoas para que elas se alimentem, foi utilizado na guerra para cortar um crânio e fazer com que a vida acabe. A mesma mesa que foi feita para celebrar junto à família o importante momento do almoço, do jantar, foi o palco da decisão de muitas atrocidades e extinções humanas. O problema não está nas ferramentas, mas em como nós as utilizamos. Este é o nosso trabalho. Entender que tudo que Deus nos deu foi para construir e não nos destruir. A decisão da destruição cabe exclusivamente a nós. 65. Pode-se conhecer a origem da vida orgânica? Apesar de não poderdes conhecer sua origem, podeis, mediante vossos pensamentos e ações, modificá-la no presente, ao ponto de colher essas mudanças no futuro. O caminho é através do pensamento. Exercitai-o. Como o nosso irmão espiritual traz em sua resposta, não é possível conhecer a sua origem. Mas eu quero ouvir o questionamento do irmão Afonso sobre a origem da vida orgânica, que provavelmente virá neste momento. Primeiro, boa noite a todos. Concordo que seria muito mais milagre a vida orgânica ter começado ao acaso, como a ciência tenta propor, né? E através de efeitos elétricos e energéticos da atmosfera, juntados alguns átomos e moléculas a permitir que a vida orgânica se formasse, mas precisa ter muito mais fé do que acreditar num Criador único que fizesse isso. O que me espantou, de repente, nessa resposta, foi que, através do pensamento, poderemos fazer, no futuro, mudanças nas vidas orgânicas que encontramos. É uma resposta, sim, que até assusta, né? Qual o poder que teremos e como manusear esse poder de maneira responsável e sem causar males a outras pessoas. E, infelizmente, o ser humano ainda deve muito à moralidade, né? Muito bem pontuado, mas na realidade, vocês já influenciam a vida orgânica nos tempos atuais. Porém, todavia, não de forma consciente, de forma inconsciente. Então, não pensem que a origem das enfermidades não possui laços e traços no pensamento. Entretanto, no texto, se você observar com bastante critério, tem duas palavras aqui, pensamentos e ações, né? Então, as ações são bastante importantes nesta influência. Mas hoje já né? Já influencia a matéria, a vida orgânica, os pensamentos. No futuro, poderá influenciar em pontos específicos. Então, você tratar uma enfermidade através do controle do pensamento. Para o mal, você só pode fazer mal a si mesmo. Ao próximo, não, a não ser que o livre-arbítrio dele permita. O nosso pensamento é limitado a fazer mal para nós mesmos. Nós até podemos exalar e emitir energias negativas, mas o outro só captará se estiver na mesma frequência. Isso é uma certa proteção, Alfonso, porque Deus não nos daria o poder de fazer mal ao outro de forma involuntária,
sem a decisão de receber, não por pensamento. Por ações práticas e materiais, sim. Eu posso pegar uma arma e tirar a vida do outro. Responderei por isso. E o outro não terá prejuízos em seu espírito. Pode ter na vida material, mas Deus, na sua inteligência suprema, fez com que isso fosse um ajuste perfeito das consequências da existência. Entretanto, ai daquele que puxa o gatilho, né? Porém, o meu pensamento é a origem da autocura. Meu pensamento é o que dará a cura futura e muitas vezes é o que dá a cura presente. Quantos milagres acontecem na existência? Isso desde a época de Jesus, até antes de Jesus. Quantos milagres acontecem sem explicações? É o poder do pensamento. Não se esqueçam das palavras do Mestre Jesus. A sua fé te curou. Jesus em nenhum momento disse, eu te curei. Jesus em nenhum momento disse, Deus te curou. Jesus disse, a sua fé te curou. Olha que interessante. Nem a Deus ele atribuiu a cura, porque é o veículo que permite que Deus cure. É claro que a cura vem de Deus. Entretanto, é o veículo, e esse veículo chama-se fé. E essa fé, não apenas isolada, mas aliada com o merecimento, é capaz de curar qualquer circunstância na existência. Quando eu tenho fé e tenho merecimento, não tem como dar errado. O problema é que muitas vezes eu não tenho fé, apesar de ter merecimento. E muitas vezes eu tenho fé, mas não tenho merecimento. Esse merecimento deve ser conquistado. E ter fé já gera um merecimento futuro. Então, esta é a beleza da existência. Mas muito bem pontuado. Jamais devemos subestimar o poder do pensamento, já no impacto presente, quiçá no impacto futuro. Eu diria que no impacto presente, tanto o pensamento como as ações, existe o manuseio genético, o manuseio tanto para a cura quanto os transgênicos e melhoria de produtividade de tanto animal quanto vegetal. Aparentemente, isso aí não causa um mal diretamente. Talvez o que cause é o excesso de hormônios que se coloca, isso pode causar algum mal ao físico, mas não ao espírito. Vejo, não interpreto que aquele mal causado involuntariamente ao organismo possa vir a causar um mal ao espírito. O que causa um mal, e não propriamente nada causa um mal ao espírito. As coisas são impressionadas no perispírito. Vamos entender que nosso espírito ele fica reservado, por isso que ele nunca retrocede, né? Ele estagna ou evolui, ele sempre fica reservado de uma certa forma. Entretanto, no perispírito, que é o papel carbono do espírito, né? As impressões são dadas, mas são dadas quando eu dou a devida importância. Vamos pegar 2 casos, Alfonso, só para comparar. 2 pessoas que morreram de acidente de carro, tá? Uma morreu de acidente de carro e a outra morreu de acidente de carro, nas mesmas circunstâncias. Uma se vê nas ferragens, se vê com os ferros perfurando o seu corpo, se vê com saudade dos familiares, não aceita a sua morte. Essa pessoa trouxe para o perispírito as impressões do acidente. A outra disse, não, peraí, meu corpo morreu, mas a vida continua de forma espírita. Vou deixar minha família em paz, vou seguir o meu trajeto e ajudar quando eu tiver condições. Esses 2 seres tiveram uma morte idêntica, entretanto, um impressionou no perispírito, o desastre, a tragédia, e o outro não. Mas parece ser mais fácil do que é. Quando você vivencia a situação, a grande maior parcela das pessoas, especialmente no mundo de provas e expiações, tem a primeira opção como escolha. Dificilmente tem o desprendimento de ter a segunda. Quando tem, vocês sabiamente dizem, essa pessoa aceitou a sua morte, soube morrer. Já vi diversos termos na Terra. Morreu com elegância, assim sucessivamente, né? Então, são pessoas que chegam num ponto, mas também não chegam muitas vezes de forma sublime. Chegam através do sofrimento, não aguentam mais sofrer, aí preferem desencarnar do que continuar no sofrimento. Raros são aqueles que aguentam, não apenas pelo sofrimento, mas por decisão, aceitam a decisão divina e resignam-se nela a ponto de não impressionar e não levar nada para o seu perispírito. Eu diria
que depois de não impressionar mais pelas tragédias e pelas dores, nós acabamos ainda passando muito tempo impressionando por aqueles que deixamos, pelos nossos familiares. Muitas vezes não levamos os nossos problemas como prioridade, mas levamos a falta daqueles que convivemos. E isso leva um pouco mais de tempo e um pouco mais de evolução para perdermos. Nesse sentido, inclusive, é recíproco, né? Os familiares sentindo muita falta podem causar essa sensação no espírito que foi. É claro que se o espírito permitir, mas a maioria deles ainda está muito vinculado ao familiar. Então, é por isso que a orientação que é dada, inclusive no livro dos Espíritos de 57, e no Céu e Inferno também, é o seguinte: quando tiver por situações dessa, faça prece e liberte aquele que já foi, né? Você não poderá trazer ele de volta. E prendê-lo em seu pensamento com dor é apenas condená-lo a estar linkado a você, enquanto ele poderia estar focado em seu trajeto de evolução. Claro que isso é muito mais fácil do que parece na teoria. Na prática, é um pouco mais difícil e exige uma abdicação do egoísmo. Exige um pensamento no próximo. Exige o mais puro e verdadeiro amor, que é aquele amor que deixa o espírito livre para ir e ser aquilo que ele precisa ir, e não o aprisiona apenas em sua necessidade e vontade. Pois não. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Sobre o pensamento, o nosso irmão Afonso estava comentando, aqui na obra Interminável tem muito que fala sobre o pensamento, né, como foi colocado pelos Espíritos, que o pensamento é um dos maiores atributos, né, do Espírito. E tem uma pergunta aqui, pergunta 260 da obra Interminável, que é a pergunta assim: a nossa mente, através do pensamento, é capaz de criar boas e más experiências no mundo espiritual? Jamais subestimais o poder do pensamento. Ele é capaz de construir ou destruir uma parte da vossa existência. O pensamento, através da consciência, é uma ligação direta com Deus. É um dos maiores poderes concedidos por Ele. Para cada um de nós, portanto, devemos fazer bom uso dele. Excelente, irmão Rui. E assim, pontuando isso, vocês conseguem dimensionar o poder do pensamento? Vamos pegar nos tempos atuais. Uma criança que nasce, sonha e pensa que vai prosperar na existência. Batalha, 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 foca a prosperidade e alcança. Né? E alcança. Olha aonde o seu pensamento o levou. Muitas vezes não foram as oportunidades. Esse irmão não teve oportunidades, não teve as mesmas oportunidades que tantos outros tiveram. Mas por não acreditar que era impossível, foi lá e fez. Então, olhe o poder do pensamento. Mas o poder do pensamento, ele é construído de acordo com as nossas experiências e vivências. Nós conseguimos emitir verdade naquilo que temos certeza. Nós não emitimos verdade naquilo que não temos. Então, nós precisamos praticar muito, alterar os nossos hábitos para criar as nossas certezas e conseguir convencer o mais difícil, que é a nós mesmos. Vamos pegar o exemplo dos apóstolos nas épocas de Jesus. Jesus lá vivenciando, exemplificando, mostrando as dificuldades e mostrando o quanto era importante o não julgamento, o perdão, entre outras questões. Estamos falando de mais de 3 anos de convivência mútua e contínua, né, dos 30 aos 33, no tempo da Terra, com os apóstolos. E aí, na hora da sua morte, eles se revoltaram, queriam morder a orelha do guarda, queriam ceifar e matar todos aqueles que maltratavam Jesus. E Jesus dizia: não, não é o caminho, este é o meu destino. E ainda perdoou os inimigos na cruz. Então, olha como é difícil. Porque na cabeça de cada um de nós existe uma falsa sensação de justiça. Não é justo. Este homem só fez bem aos demais. Não aceito o mal, não é justo. E essa falsa sensação de justiça será sempre falsa, porque a única verdade e justiça pertence a Deus. Vocês conseguiram aceitar que a única justiça é a divina?
Vocês perceberam que vocês vivem e convivem num teatro momentâneo moral, que é a justiça da Terra? Vocês perceberam que o ser humano é incapaz de realizar justiça pelas próprias mãos, e muito menos pela própria decisão? A justiça não existe, a não ser a divina? É muito difícil, é muito complexo, né? Mas, com observação perspicaz, atingiremos o nosso ponto de equilíbrio. Que assim seja. Pode seguir. Nota. O desejo, nesse mundo de provas e expiações de conhecer o princípio da vida, seria o mesmo que querer a equiparação a Deus. Ainda estáis muito distantes dessa compreensão. Porém, com o passar dos anos e da vossa evolução humana, ireis elucidar em vossas mentes, através de diversas descobertas, muitas outras questões que outrora pareciam impossíveis de esclarecer. Esta é a beleza da evolução eterna. No amanhã, sempre haverá algo que não conhecíamos no hoje e no ontem. O aprendizado é a vossa herança. Pois é. Temos que não apenas aceitar, mas entender que muitas das questões pertencem apenas a Deus. E cabe a nós, dentro e diante da nossa imensa ignorância, não apenas aceitar, mas trabalhar também a nossa humildade e entender que na hora certa e no momento oportuno, nós teremos a devida compreensão. Convido vocês agora a adentrar no fantástico, complexo, intrigante mundo dos fluidos, quando quiser. Capítulo 4. Fluidos no universo. Fluidos. Fluido universal. Fluido vital e princípio vital. 1. Fluidos. Fluidos compõem o universo e tudo que há nele desde o início dos tempos. Com o desenvolvimento tecnológico e avanço da ciência, as descobertas chegam cada vez mais próximas à compreensão daquilo que hoje é invisível aos olhos. Se eles compõem o universo e, por consequência, através de sua transformação, os vossos corpos, vós sois responsáveis por eles, ainda que não os vejais. Quando possuís hábitos que promovem a saúde orgânica, abasteceis o corpo com fluido vital. Em contrapartida, quando possuís vícios e vicissitudes, promoveis sua perda. É uma consequência natural. Neste primeiro trecho, né, nós entendemos que fluidos compõem tudo que existe no universo. Entendemos também que o nome deste fluido, isso anteriormente já foi citado, é o fluido universal. O fluido universal transforma-se e deriva-se em outros tipos de fluido, entre eles o fluido vital. O fluido vital, após o princípio vital, ele é capaz de animar a vida, de animar a matéria. A forma de adquirir o fluido vital são com hábitos saudáveis, quando eu me alimento de coisas saudáveis, quando eu pratico exercícios físicos, quando eu conservo a minha saúde. A forma de eliminar o fluido vital é o oposto disso, né? Contraindo hábitos não saudáveis, não praticando exercícios, enfim, destruindo a minha saúde. Então, olha que interessante. Apesar de fluidos pertencerem à gestão divina, contraí-los ou eliminá-los pertence à minha gestão. Eu vou gerir os meus fluidos, salvo a questões que fazem parte das minhas expiações, como enfermidades que eu não posso controlar, como tudo aquilo que eu gero a mim mesmo, não nessa encarnação, mas nas anteriores. Entretanto, meus irmãos, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Quando pegamos entre provas e expiações relacionadas à saúde, principalmente a saúde da maioria da população mundial, em 99% dos casos, é o que você faz na própria existência, que repercute na sua saúde futura. Ah, mas e a genética? A genética pode ser controlada com prevenção. Ah, mas e tudo pode ser controlado e previamente controlado se eu tenho uma vida regrada. Entretanto, algumas pessoas não têm esse privilégio. Algumas pessoas passam pelas enfermidades independente da vida regrada, e essas irão expiar aquilo que fizeram em vidas anteriores, mas
certamente, se passarem com resignação, não terão esta prova na vida futura. Mas não vamos confundir provas com expiações. Este momento é muito importante. Puxa vida, o que eu fiz para merecer este infarto? Vamos conversar sobre isso? O que eu fiz para merecer esse câncer? Vamos conversar sobre isso? O que eu fiz para merecer essa diabetes, essa obesidade, essa depressão? Vamos conversar sobre tudo isso? Então, quando você pega as questões que mais matam na humanidade, o maior nível de mortalidade, ele poderia ter sido prevenido, se nós tivéssemos a devida cautela com a gestão do nosso fluido vital. Mas é muito difícil pegar alguém regrado a este ponto, né? Alguém que não consome bebida alcoólica, que não usa nenhum tipo de droga, que não fuma, que não come e não consome alimentos gordurosos, que não come e não consome açúcar. E quando eu falo assim, mas você pode dizer, eu me enquadro nesta gestão. Olha, o que você considera droga? O que você considera alimentos saudáveis? O que você considera alimentos como açúcar? Tudo aquilo que te dá prazer não necessariamente é bom para você. O equilíbrio é o segredo da vida, o nome desta casa, né? Equilíbrio. E equilibrar significa quebrar tudo aquilo que a sociedade disse que é bom para você. Uma vida equilibrada, nos termos atuais, é uma vida chata. Porque os prazeres que você tem a ver, está linkado com hábitos não saudáveis. Você pode dizer, não, mas o meu prazer é exercício. Tá, mas será que você não pratica exercício demasiadamente? O excesso de exercício também faz mal. Olha como é interessante, como é difícil encontrar o equilíbrio entre aquilo que é bom e aquilo que poderia ser. Todos os médicos da atualidade, né, chegaram à conclusão que os médicos antigos estavam certos, né? Na verdade, somos aquilo que comemos. Deveríamos comer para viver e não viver para comer. Deveríamos observar muito mais aquilo que consumimos, a forma que consumimos, e a nossa saúde mental não é só importante, como crucial para a nossa longevidade. Dúvidas? Boa noite a todos. Qual o melhor sentido para esse termo vicissitudes? Em contrapartida, quando possuís vícios e vicissitudes, promoveis sua perda. Vícios e vicissitudes são sinônimos, né? Vícios e vicissitudes são hábitos ruins, hábitos que não nos levam à construção e só à destruição. Pode ser de origem química, pode ser de origem nervosa, pode ser de qualquer tipo de origem. Todos os hábitos que não te levam a ter uma vida saudável ou que vão contra a lei de Deus de preservação. Lembrando que vicissitudes podem ser mentais também, né? Então, vícios mentais também fazem parte. Hoje vocês têm, já na ciência moderna, nomenclaturas como toque, tique, entre outras questões. Bom, primeiro eu concordo plenamente que o indivíduo, ele é responsável, o primeiro responsável pelas boas e mais más coisas que acontecem com ele. Mas, infelizmente, no mundo atualmente, uma grande parte da população sofre fome. E, com certeza, uma boa parte dessa fome não é causada pelo indivíduo que a sofre. Como que esse indivíduo, esse que passa fome, pode encarar isso como uma utilidade para ele? Primeiro que a responsabilidade do indivíduo que passa fome é do que não passa. Começa esta compreensão. Se alguém passa fome e o irmão tem de sobra, já existe uma falta de equilíbrio. O indivíduo que passa fome, ele é amparado por Deus de uma forma muito especial, né? Tanto que a sua saúde, quem trabalha no Médicos Sem Fronteiras e essas organizações atuais, pode relatar. A saúde desses irmãos, muitas vezes, de forma impressionante, estão equilibradas, né? Você vê irmãos ali que não comem por 12, 13 dias, perto da inanição, sem gordura corporal e com uma saúde surpreendente, né?
porque aí tem a mão divina e a gestão divina. Os indivíduos que estão passando por essa expiação, por essa prova, eles precisam adquirir a resignação, né? Mas eles também precisam contar com o auxílio daqueles que têm demais, né? Aqueles que sobram, né? Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade, né? O que você vai fazer com a sua fortuna, o que você vai fazer com o seu excedente, tem muito a ver com aquilo que Deus te deu, né? Se Deus te deu bilhões e você tem a necessidade de milhares, significa que isso deve ser gerido em prol do próximo. Entretanto, você não pode ficar na confortável missão de dizer o seguinte: Deus não me deu bilhões, Deus me deu milhares, eu não vou buscar os milhões e eu vou usar os milhares apenas para o meu próprio benefício. Isso também é um comodismo extremo. É muito fácil fazer caridade com o dinheiro e com os recursos do alheio, né, do outro, né? Então, aquele irmão é multibilionário e não faz nada, isso é um absurdo. Mas o que você faz? Você trabalhou ao menos para se tornar multibilionário? Você se esforçou e não teve a oportunidade de ser? Então, fica muito fácil, é um comodismo, uma muleta em fazer caridade com o dinheiro ali. Entretanto, cada um deve fazer aquilo que possui, ou melhor, caridade é dar aquilo que não possui, né? E o excedente é uma questão de obrigação. E cada irmão tem como fazer isso, né? Então, a responsabilidade daquele que passa fome é do que come. Este irmão que passa fome está enfrentando uma expiação, ou uma prova muito dura, e certamente está sendo útil para o seu crescimento. E vou dizer com experiência de causa em vidas anteriores, a fome não é algo agradável, tá? A fome, ela gera bastante sofrimento. O engraçado da fome é que chega um momento que ela é tão grande que ela deixa de existir, o nosso cérebro acostuma com ela. Então forma um vácuo, uma dor muito grande no estômago, ali na região na válvula estomacal nossa, e é um momento que você acaba tendo prazer pelo simples fato de tomar água, né? O corpo humano, ele consome os seus músculos, todos os seus armazenamentos de gordura, chega um momento que ele começa a consumir o próprio conteúdo sanguíneo, né? E te leva a certos delírios, a certas questões que só quem vivencia consegue entender. Agora, pense nisso quando você jogar o resto do seu prato fora. Pois não? É só uma questão que, para mim, eu não consigo vislumbrar como algo muito lógico, né? Tudo bem que as pessoas têm expiações, né? Têm karmas, têm resgates, mas, assim, se nós, né, que temos uma condição razoável, estamos convivendo, né, com esses irmãos em situação de rua, em situação de miséria, de fome, desnutrição, muitas vezes a gente usa isso como desculpa e não auxiliar, ele está passando por isso, porque ele precisa, né? E, na verdade, assim, a forma como eu enxergo é que a humanidade deveria reverter esse quadro, né? Ou seja, lutar para que todo indivíduo tenha acesso e condição de ter uma vida digna, não com luxo, mas pelo menos com o mínimo, né? E eu vejo muitas vezes alguns colegas, alguns amigos espíritos usarem isso como uma desculpa, né, para se eximir de qualquer responsabilidade perante o outro. E na minha percepção, eu acho que a gente tem sim uma obrigação, né, não só de colocar nas mãos do governo, mas de usar, né, do que a gente dispõe de recurso ou financeiro, ou de tempo, ou de, né, alguma possibilidade de reverter aquele quadro, trazendo alguma possibilidade de emprego, né, ou de alguma situação que o indivíduo consiga muitas vezes ter uma vida mais digna. E aí eu queria saber a sua opinião. Olha, nós temos sim uma obrigação para com Deus, né, irmã Andréa? Nossa obrigação para com Deus é não apenas pensar no nosso bem-estar, mas pensar do nosso irmão, né? Nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para facilitar, para sermos facilitadores e ferramentas, né, de Deus no auxílio do irmão, seja numa miséria, seja numa depressão, seja naquilo que o irmão necessitar. Entretanto, irmã Andréa, no mundo de provas e expiações, esse cenário ele ainda está longe, né, de ser atingido. Por mais que alguns indivíduos possam atingi-lo,
em sua totalidade ainda existe uma distância, né? As pessoas não conseguem pensar no outro antes de pensar em si mesmas, né? As pessoas não conseguem dar aquilo que não já tem em extremo excesso, né? O ser humano, ele fica preocupado com o seu futuro, fica preocupado com a sua aposentadoria, com a sua velhice, mas esquece que o irmão está preocupado com o dia seguinte, que não vai ter o que comer na mesa, né? Mas isso é uma questão de evolução. No mundo de provas e expiações, não fará sentido para a maioria. Não fará porque, por exemplo, a maioria pensa o seguinte: eu posso já ter para o resto da minha vida, mas meu filho ainda não tem. Eu tenho que preservar a vida do meu filho, então eu tenho que prosperar, ganhar, para o meu filho ter uma vida confortável. Mas e o seu filho não tem trajetória nenhuma? Não tem preocupação de construção alguma? Então você tem que deixar a vida dele confortável? E ele tem que fazer o quê com a própria vida? Então, quando entramos nessa seara, nós vamos entrar em coisas que não fazem sentido ainda. E é claro que você deu um ótimo exemplo aí, né? Ajudar o próximo através da caridade pode ser, sim, dar um emprego, dar um ofício, como o Livro dos Espíritos de 57 menciona, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, quando você dá a oportunidade do irmão ganhar o seu pão, você certamente está dando dignidade a esse irmão, para que ele possa construir um futuro melhor e um futuro diferente, né? E isso não tira dele a responsabilidade de dar o seu melhor também, né? Com essa oportunidade que teve. Obrigado pelo seu comentário. Vamos lá? Nada no universo é dado a um ser sem uma real utilidade e responsabilidade. A manipulação fluídica está diretamente ligada à intenção e ao pensamento, e poderá auxiliar muito no desenvolvimento humano, especialmente na cura das enfermidades. Aqui neste ponto temos um link muito importante, que é que a manipulação fluídica está ligada à intenção. Saímos apenas da esfera do pensamento e partimos para a esfera da intenção. Vou fazer uma pergunta. Irmãos, vocês conseguem controlar as suas intenções? Ainda não. Também não, irmão. Quem consegue controlar as intenções aqui, por favor? Por que não conseguem controlar as intenções? A intenção é posterior ao pensamento. Você pensa para depois intencionar, ou ela é anterior? Concordo, é posterior. O pensamento é mais difícil de controlar do que a intenção. Vamos colocar numa linha cronológica. Pensamento, intenção e ação. A intenção está no meio dessas duas? Eu diria que sim. Primeiro você pensa, depois vai ver a validade desse pensamento e transformá-la numa intenção e posteriormente numa ação. Então, o controle da intenção é possível. Atenção, advogados do estudo. Vamos comigo na minha linha de raciocínio. Estamos no julgamento de um crime, um homicídio doloso. O juiz, na hora que ele vai dar a pena, ele tem que julgar, ou o júri, ele tem que julgar se esse homicídio foi premeditado ou se ele foi passional, se ele foi na iminência do ato. E isso faz muito diferença na carga da pena. Pode ser um homicídio de primeiro, segundo, terceiro grau e assim sucessivamente. Por que a Justiça da Terra entende que algo previamente pensado e intencionado tem mais culpabilidade do que algo espontâneo? Se nos dois casos houve a perda da vida. Houve um homicídio. A vida foi cessada naquela ação. Mas por que quando eu penso, premedito, intenciono, eu tenho uma culpa maior do que quando eu espontaneamente realizo? Eu entendo que você construiu o crime antes, né? Quando ele é passional, é do momento, mas com a intenção você estabeleceu, você planejou ele. A Justiça da Terra entende que somos seres instintivos e que para se defender e sobreviver, nós podemos agir por impulso, e esse impulso pode gerar uma morte. Então, mas quando eu decido praticar o crime, eu tive a chance de me arrepender.
Eu tive a chance de não fazê-lo. E quando eu decidi fazê-lo, eu fiz 2 vezes. Eu fiz na minha cabeça e depois executei, como o irmão disse. Então, eu tenho uma culpabilidade maior. Olha que interessante, nós trouxemos para a Terra aquilo que já acontece, né, na existência. Entretanto, em nenhum dos casos, a vida foi poupada. Uma, eu não controlei os meus instintos. A outra, além de não controlar os meus instintos, eu não controlei nem meus pensamentos. E nem controlei a minha intenção. Agora eu vou voltar a pergunta a vocês. Vocês não conseguem controlar a intenção em nenhuma situação? Em diversas, não de forma plena, mas várias coisas, a partir, vamos supor, a gente pensa, mas não age. A partir do momento que não agiu, controlou essa intenção. Meus irmãos, exatamente. Se vocês não controlassem as intenções, poucos aqui teriam familiares. Vocês controlam a intenção o tempo todo. Muitas vezes vem coisas mirabolantes e maquiavélicas na mente de vocês, que vocês, peraí, não é por aí, controlam, e não deixam nem ser exteriorizado em palavras. Porque quando assim é, torna-se um desespero. Então a intenção, ela pode sim ser controlada. Fica difícil dela ser controlada quando eu não tenho um momento de reflexão através do meu pensamento. É por isso que não é apenas Deus que ensinou, mas tenho certeza que os seus pais ensinaram também em algum determinado momento, que é conte até 10. Esse contar até 10 é ganhar tempo, dar tempo ao seu pensamento, se é sensato ou não, realizar determinada ação. Pois não, irmão. Irmão, então, nesse caso, a intenção pode ser o controle do pensamento, tanto para o mal como para o bem? O pensamento controla a intenção, né? O pensamento Sim. controla a intenção, não o contrário. Tá, o pensamento pode controlar a intenção. Exatamente, eu reflito sobre... Mas a intenção vem antes do pensamento, nesse caso? Não, vem o pensamento puro e cru, né, através da sua intenção, né, a intencionamento, e depois eu controlo o que eu vou intencionar, para girar e promover uma ação. Tá. O hábito. Interessante isso, né? Por exemplo, hoje quando você entra no carro, você pensa para colocar o cinto de segurança ou é algo automático? O professor já usou isso na aula. Não é algo automático? Mas lá no início, quando a lei foi forjada, vocês não relutavam contra ela? A mesma aconteceu com capacete para motociclistas, por incrível que pareça. O mesmo aconteceu por não andar armado na rua. O mesmo aconteceu por não matar. Olha que interessante. Tudo isso passou na escala da evolução humana como natural e tornou-se um hábito. Então, quando eu pratico o certo diversas vezes, eu acabo pensando da forma correta. E o controlador de tudo isso é o pensamento. Exatamente. Por exemplo, você não pode hoje chegar num restaurante e comer ou se alimentar, você não precisa pensar que você vai pagar, é algo automático, você já vai pagar. Em algumas pessoas, não. Em algumas pessoas, já não existe isso. Em algumas pessoas, quando ela vê um bem, por exemplo, ela intenciona roubar, porque ela ainda não condicionou o seu pensamento para isso. Então, o que é óbvio para alguns, não é para outros, dependendo do seu estágio de evolução. Por exemplo, para algumas pessoas, é óbvio você não sexualizar uma mulher do próximo, um homem do próximo. Para outros, não. Para outros, quando percebe, já sexualizou. Cada um no seu estágio evolutivo em determinadas questões. Isso é mais comum do que vocês pensam no mundo de provas e expiações. É por isso que nós temos que gerar hábitos. E como eu gero hábitos? Corrigindo. Veio na mente, eu tiro. Não, peraí, isso está errado por conta disso, disso, disso. Veio na mente, eu tiro. Veio na mente, eu tiro. Coloco certo. Chega um momento que se torna natural. São igual os vícios, né? Controlar os vícios. Igual aos vícios, né? Igual aos vícios. Os vícios são controlados pelas nossas decisões. Né? Quanto mais eu abasteço os meus vícios, mais eles se afloram. Uma pessoa que consome álcool diariamente precisa mais de álcool. Seu corpo pede mais. Uma pessoa que consome álcool aos finais de semana o corpo pede. Porque não é o corpo, é a mente. Né? É um vício químico ali. É a sensação e tudo mais.
Então, tudo que eu faço na minha vida, se eu não tiver equilíbrio, eu levo ao declínio. Tudo, absolutamente tudo. Até aquilo que parece ser saudável. Água é saudável, eu acho bastante saudável. Mas se você tomar 6 litros, você pode vir a óbito. Você pode inchar o seu cérebro. Excesso de água mata também. Te joga numa piscina e respira embaixo dela. A falta de água te mata. O excesso também. É por isso que nós precisamos ter, repito, mais uma vez, equilíbrio. E é muito difícil. É muito difícil ter equilíbrio. Algumas coisas nós conseguimos equilibrar na nossa existência. Mas leva tempo, leva maturidade. Assim como uma criança, quando nasce, não consegue andar. Quando começa, cai bastante, até o momento que ela seja capaz de equilibrar-se. O mesmo acontece com a nossa fala, o mesmo acontece com a nossa ação, o mesmo acontece em toda a nossa existência. O mesmo acontece após a nossa existência corporal. Quando atingirmos o equilíbrio perfeito, estaremos já na seara da perfeição. Pois não. Apesar de ser leis naturais, né, as leis morais são leis divinas, para exercê-la é necessário viver-se em sociedade, a sociedade é necessária para que a gente tome consciência da lei divina? Vamos diferenciar a lei divina da lei da terra e da lei moral. São coisas distintas. Moralidade é o que o conjunto social atual pensa. Então, vamos dizer o seguinte. A moral é o que todos, de uma forma comum, consideram certo. O moral não necessariamente é legal e o legal não necessariamente é divino. São coisas distintas. Por exemplo, é imoral roubar, é ilegal roubar, e a lei de Deus não quer que roube. Então, essa lei especificamente está presente nos 3 cenários. Matar da mesma forma. Mas algumas coisas estão na lei de Deus e não está na legalidade. Pelo contrário, a legalidade até luta contra. Falar o nome de Deus em vão é ilegal? Olha que interessante. Nos tempos atuais, é imoral? Mas quebra uma lei divina. Não é imoral, não é ilegal, mas quebra uma lei divina. Ah, mas como não é imoral? Você está dizendo que não é imoral falar o nome de Deus? Para a sociedade, não. Chama-se liberdade de expressão. Ou pregação. Ou pregação. Eu posso falar da forma que eu quiser. E cada um escolhe. Porque, segundo a moralidade atual, todos têm o livre-arbítrio de decidir se querem acatar ou não. Só que esta liberdade atual não observa o que uma criança de 4, 5, 6 anos está absorvendo com tudo isso. Como uma pessoa com menos intelecto e menos capacidade de blindagem emocional está absorvendo com tudo isso. Não leva em consideração as influências externas. Para você que foi criado em um ambiente diferente, é fácil blindar-se do mal que existe na Terra. E para alguém que está sendo criado neste ambiente? Será fácil discernir o certo do errado? Então existem conflitos. E a moralidade tenta a todo custo transformar em legalidade. Aquilo que é considerado moral acaba pretendendo tornar-se lei, mas jamais tornará lei divina. Lei divina já está estabelecida, são aquelas 10 que você conhece. Os 10 mandamentos. E aí que dá uma derivação infinita, né? Quando nós pegamos os 10 mandamentos, eu acho que o professor até propôs um dia fazer um estudo só sobre isso, né? Esmiuçar os 10 mandamentos e talvez precise de umas 10 horas para falar sobre isso, mas é bastante produtivo pensar. Agora, as leis divinas estão ali. As morais estão ali e as legais estão ali. E nem sempre elas convergem. Quando elas convergem, não há muita discussão. Quando elas não convergem, há bastante discussão. É por isso que o termo imoral
ou moral, de certa forma acaba sendo banalizado, porque ele está limitado à evolução da época. Inclusive limitado à evolução da própria região. Se você pegar o que é moral no Brasil, pode ser imoral no Japão. O que é moral no Brasil pode ser imoral na Suécia. E o legal também. Interessante, né? Como cada povo tem a sua circunstância. Por exemplo, alguns países é obrigação, é certo, não tem nem que discutir recolher o lixo na rua, não roubar. Alguns países também, são raras as exceções que fogem a essa. Em outros países, jamais. Você não consegue, acontecerá. E muitas vezes nós chamamos esses países ainda de privilegiados, né, de escolhidos por Deus para a continuidade da existência. Temos que observar. Não se esqueça que orar e vigiar é uma necessidade. Né? Nós precisamos entender que nada é tão bom que não possa melhorar, e nada é tão ruim que não tenha nada a ensinar. Eu posso dar um exemplo muito fácil, para vocês interpretarem. Você consegue facilmente encontrar uma pessoa com condições maltratando o seu animal e um andarilho dividindo o pão com o animal. Basta você ir num grande centro e dar uma volta. Você vai ver, você dá um pão para o andarilho, ele tem metade num pão para um dia, ele divide com o seu cãozinho. Pessoas com alta renda doam o seu cão como se não fosse nada. Ou soltam na estrada. Então, exemplo do cão serve para o ser humano também. Você vê muitas vezes uma pessoa simples, cuidando de 15 filhos sem ter renda, trabalhando ali, dia e noite para poder sustentar o filho, formando médicos muitas vezes com uma enxada. Né? E você vê pais multimilionários apenas mantendo os seus filhos, mas sem se preocupar com a sua formação e muitas vezes nem mantendo. Né? Então, olha como é interessante, né? Como as coisas não estão necessariamente ligadas à lógica da existência. Dúvidas? Mais um pouquinho. Fluidos estão em tudo. Portanto, aprender a manipulá-los é ampliar o alcance orgânico para o extramatéria, buscando o que hoje ainda é desconhecido pela vossa ciência. Fluidos universais são transformados em vitais, gerando o princípio da vida, animando a vida, que posteriormente será abastecida por mais fluidos vitais, provenientes das escolhas certas ou desfazendo-se deles por consequência das erradas. Esses fluidos vitais, por sua vez, podem se transformar em magnéticos em alguns casos, conforme a necessidade. Os fluidos vitais podem se transformar em magnéticos. E é interessante porque fluido vital e magnético muitas vezes é colocado como a mesma coisa, mas não propriamente. Né? O magnetismo, né, o fluido magnético, é a forma que o fluido vital encontra-se para deslocar-se de um corpo orgânico para outro. Acho que isso nunca foi dito para vocês. Né? Então, o magnético é a forma de deslocamento do fluido vital, sem necessariamente ser, por exemplo, através de um consumo de um alimento. Então, quando eu vou magnetizar, eu vou fluidificar, eu passo do meu organismo para o outro organismo através de uma magnetização celular, intracelular. Aí entra em teoria das cordas, entra em vibração atômica, entre outras questões. Né? E aqui, o resto, né, foi aquilo que nós dissemos, né? Tudo aquilo que nós mencionamos. Pois não. Então, não é tão errado a gente chamar de efeito quântico, essa magnetização. Olha, não é tão errado, tá? É que quântico já é uma coisa muito mais profunda. Né? Quântico não tem a ver apenas com magnético. Né? Quântico nós estamos falando de derivações. Mas não é tão errado. Existem outras. Porque é passagem de uma matéria orgânica, que é o fluido vital, para um efeito ondulatório, que é o magnético, e novamente orgânico no outro indivíduo. É um pouco mais complexo, né? O quântico é um dos veículos dessa propensão. Existem outros veículos,
né? Então, por exemplo, quando nós falamos de um passe, muitas vezes em um passe há uma doação magnética, né? Mas ela é promovida e gerida por um espírito. Neste caso, não é intencionado pelo próprio corpo. Então, existem meios paralelos. O único veículo não é o carro, tem a moto, tem a bicicleta, mas fazem a mesma função. Então, pode sim ser chamado de quântico, mas não propriamente apenas. Então, está certo, mas não está. Não sei se você entendeu. E quando falamos em física quântica, né, não podemos deixar de falar, citar e reforçar a importância da Gênese. Então, por favor, leiam a Gênese, o livro, talvez, das obras kardecistas com maior valor científico, especialmente na atualidade. Os fluidos universais abrangem tanto a vida orgânica quanto o que é inorgânico, e estão presentes em tudo aquilo que existe no universo. Dentro de um aquário, você matéria tem ou não. peixes, você tem pedras e você tem o vidro. Tudo está ali, abrangido pelo fluido universal. Entretanto, não tem vida no vidro, não tem vida na pedra, mas tem vida no peixe. Então, dá para entender, mentalizando um aquário. Perdão novamente, irmão Milton, não estou condicionado aos estudos, tá? Vamos lá. Existe um universo de fluidos que envolvem nossos planos, estão à nossa espera e disposição, com a finalidade de melhorar a qualidade de nossas vidas, material e espiritualmente. Parece bastante disponível, né? E aí realmente eles estão. Entretanto, acessá-los não é tão fácil assim. Não é como ir a um supermercado e acessar a prateleira e pegar aquilo que você precisa, né? É algo um pouco mais complexo, mas que com o tempo e desenvolvimento, certamente todos atingirão. Já deu o nosso horário, né? Eu gostaria de agradecê-los por essa incomensurável oportunidade, né? Na verdade, nós temos o privilégio de poder dividir um pouco que as vidas nos ensinaram e poder compartilhar um pouco da nossa trajetória. E, acima de tudo, temos que agradecer a Deus por tudo que Ele não apenas nos exemplificou, né? Mas também nos permitiu e nos possibilitou. Então, Deus, através de toda a sua obra, nos possibilitou estarmos aqui em busca do discernimento. Muito obrigado, fiquem com Deus.